Seguinte, nós temos 5 pessoas aqui nessa sala. Dessas 5, uma já foi aprovada em projeto. Rose, já teve projeto? Já teve? Já teve? Ainda não, mas está no caminho. Fernanda também, vai ter também. Já tive. Beleza. Galera, o foco desse workshop de hoje é o quê? Ensinar mesmo a gente a ser aprovado mesmo de fato, em projetos culturais, né? Lembrando que esse workshop está acontecendo presencialmente, mas depois vai ser também disponibilizado no YouTube, né, para que tenhamos livre acesso para outras pessoas, beleza? E aí, gente, é o seguinte, tu por mais que ainda não tenha sido aprovado, já inscreveu o projeto? Já sabe, então, mais ou menos como que funciona o formulário. Acho que só a Fernanda que talvez ainda não saiba. Boa noite, Wanda, pode entrar. Deixa assim abertinho mesmo, mano. Qualquer coisa as pessoas já sabem onde é que vem. Wanda, eu estava falando aqui, né, comecei agora a fala, né, a gente estava falando sobre quem aqui já inscreveu projetos, quem já teve projetos aprovados, né, em leis de incentivo à cultura. A gente começou agora, tá bom? Então, gente, o objetivo hoje é esse, dar um norte, né, dar um ampliar mesmo o conhecimento aqui de cada um, tá? Vocês podem e devem, né, se manifestar no decorrer aqui da fala, tá bom? É um evento que ele não é para ser uma palestra aqui, um monólogo, tá bom? É algo mesmo para a gente debater. Inclusive, a gente vai precisar das ideias de vocês que estão aqui para se tornar uma coisa bem produtiva, beleza? Seguinte, todo mundo aqui, eu espero, ou eu acho que sim, com certeza, tem a mente fértil. Em que sentido? A mente fértil para ideias. Eu acho que sim. Concordam? Concordam comigo? Particularmente, eu sou uma pessoa que tem muita mente fértil para pensar, para idealizar muita coisa. Minha cabeça ela está sempre pensando em muita coisa assim sobre festividades. E já pensando nessa mente fértil aqui de cada um de vocês, inclusive você que está assistindo no YouTube, começa a pensar em uma ideia mirabolante que você gostaria de pôr em prática como um projeto cultural. Já começa a pensar aí que daqui a pouco a gente vai precisar dessas ideias, tá bom? Seguinte, para iniciar isso daqui, a gente precisa falar da essência do projeto cultural. E toda vez que agora que a gente falar em projeto cultural, vamos sempre lembrar que é a ideia que você tem atrelada a um edital de cultura, tá bom? Tudo que a gente for falar aqui hoje de projeto cultural sempre vai estar interligado a um edital, beleza? Hoje, falando aqui de cadeia cultural do Cruzeiro do Sul, do Acre em específico, nós temos 2 editais que irão sair em breve. O primeiro é esse daqui, com cultura. Provavelmente sai até sexta-feira esse edital aqui. Até sexta-feira. Esse daqui é um edital do governo do estado, tá? Isso aqui é estadual. Lembrando que hoje, que dia é hoje? 25 de junho, tá bom? 25 de junho. Então, esse edital aqui sai essa semana ainda. Temos outro, que é o da Política Nacional Aldir Blanc. A PENAB, famosa PENAB. A PENAB, gente, para nós aqui, nós vamos ter 2 editais. Um em âmbito municipal e o outro em âmbito estadual. Então, nós temos cada pessoa aqui, cada um que está aqui, cada um que está assistindo aí, tem no mínimo oportunidades de inscrição de projetos só para o ano de 2025, tá? Eu estou falando isso aqui só para este ano. E há também, além desses 3 aqui, uma possibilidade
bem concreta ainda, de que neste ano de 2025 nós temos o edital da Lei de Incentivo Municipal aqui de Cruzeiro do Sul. Se esse daqui vier, nós vamos ter então 4 oportunidades, tá bom, de editais para este ano, beleza? Então, 4 possíveis oportunidades de projetos aí só de inscrição. Gente, hoje, trabalhar com cultura é ser profissional. Porque hoje você tem possibilidades de ganho cultural que te fazem realmente pensar em ser um profissional da cultura. Antigamente, até o ano de 2016, foi o primeiro, que foi o primeiro edital que nós tivemos aqui em Cruzeiro do Sul, que era o edital da Lei de Incentivo Municipal. Até aquele ano nós não tínhamos nada daquele ano para trás. Então, todo evento, toda festividade, projeto que você queria fazer, você tinha que pedir. Sai pedindo por aí. Hoje em dia, isso já não existe mais. Hoje em dia, a gente tem possibilidades aqui que nos fazem realmente pensar em uma ideia e pensar que ela pode se tornar real. A Wanda já teve um projeto, já teve quantos projetos aprovados, Wanda? 2 projetos aprovados, né? Preste atenção. Wanda, quais foram os projetos? Cultura na comunidade. Isso, e o outro? Pode falar, não tem problema. Sim. Mas o teu curta-metragem ele era sobre do seringueiro também. O que é que eu estou querendo dizer? A Wanda, ela teve 2 projetos aprovados. E os 2, eles estão no mesmo nicho. Eles estão no mesmo assunto. A Wanda explorou a ideia do seringueiro e colocou isso em prática. Daqui a pouco vocês vão ver o como foi importante a Wanda colocar isso daí dentro de um edital de cultura, pensando em ser profissional. Beleza? Ó, quando a gente fala da essência do projeto cultural é o quê? Primeiramente, para a gente escrever um projeto, a gente tem que saber o quê? Escrever. Certo? Escrever. Escrever em língua portuguesa. Você tem que ter um português bom, bonito, claro, coeso e coerente. Sem isso, as suas chances de ser aprovado em um projeto de cultura, elas diminuem fatalmente. Então você tem que saber externalizar o que a tua mente quer. Se tu tens uma ideia na cabeça, essa ideia ela tem que sair da sua cabeça para a folhinha de papel, tal qual ela você pensa e ainda melhor. Por quê? Porque quando você vai inscrever um projeto dentro de um edital de cultura, você vai estar mostrando a sua ideia para uma banca de 3 a 5 examinadores, que no ramo da cultura a gente chama de pareceristas. São essas pessoas que vão estar avaliando os nossos projetos. E normalmente esses pareceristas, quem são eles? De onde é que eles vêm? Texto no Globo Repórter. Não. Eles se inscrevem, são pessoas igual nós aqui, eu, qualquer um de aqui que está assistindo, se inscrevem em um edital de parecerista para esses editais aqui. Como assim, Rodrigo? Antes de ser lançado o Full Cultura, é lançado um edital de chamamento para pareceristas. Antes de ser lançado o edital da PENAB, é lançado um edital de pareceristas da PENAB, e assim por diante. Então, essa galera se inscreve, ganha por isso, e aí você vai lá e vai mostrar seu projeto para eles, certo? Então a gente não sabe quem são os pareceristas dos nossos projetos. Ponto. Se você não sabe se são pessoas totalmente aleatórias, você tem que mostrar a maior clareza por isso, para isso, né? E é por isso que hoje eu vou mostrar para vocês como que é a estrutura de um edital de cultura. A estrutura, gente, de um edital de cultura é onde tem as regras do jogo desses editais, certo? É ali onde você tem que saber
como falar e o que falar na hora certa. Tudo bem? E aí, ó, o primeiro ponto, o primeiro tópico de um projeto, a primeira coisa que você vai ter que escrever lá é a parte do objeto. É o objeto. O que seria o objeto? O objeto é aquela parte que você tem que resumir, ser o mais claro e direto possível sobre a tua ideia. Vamos lá. Eu quero que um de vocês aqui me dê uma ideia de um projeto cultural. Que vocês pensaram aí agora. Alguém? Toma, fala aqui um pouquinho. Fala sobre o projeto aí. O que seria? Digamos, eu faço um projeto sobre as lendas do Juruá. O objeto seria o Primeiro, Sim. fala tipo sobre o que tu pensou. Tá. Como é que seria na prática? O projeto seria uma contação de histórias popular sobre as lendas, experiências locais com cantigas, com história, poema. Seria uma festividade em loco, que você iria com um grupo de pessoas para essa festividade lá faria? Não? Sim. Beleza. Tá. Esse teu projeto, ele se encaixa em quê? Contos populares. Boa, contos populares. Mas nem sempre contos populares vai estar lá nos editais. A gente tem normalmente música, teatro, tem dança, tem artes integradas, tem audiovisual, tem artes visuais, tem tudo isso daí. Normalmente não tem contos populares, mas se encaixa, por exemplo, em artes integradas. Né? Você tem uma contação de história, você pode colocar isso como música, você pode trabalhar isso em cima de teatro. Há uma grande diversidade de coisas que se pode trabalhar somente nesse teu projeto aí. Como que seria o objeto, então, desse projeto, gente, dela? Só pelo que a gente falou aqui agora, pelo que ela falou aí. Como que a gente escreveria o objeto desse projeto dela? Não tem uma forma não, tá, gente? Aqui a gente pensa. Parte das lendas populares seria objeto? Não. Isso é a finalidade, né? Isso, já entra em outro canto. Aqui seria, tipo, o presente projeto. Ah, tá. O presente projeto. Destina-se. Exatamente, projeto. Destina-se Exploração das histórias. a exploração das histórias populares no formato de uma festividade que vai acontecer aonde? Coloca aí Lagoinha. Na Vila Lagoinha, que é uma localidade da zona rural do município de Cruzeiro do Sul. Para quantas pessoas? Para uma possibilidade de 250 pessoas. Ponto. Gente, o objeto ele tem que ser rápido e claro. Ele tem que ser bem direto. Você não precisa se alongar no objeto, não. Aqui é aquela parte realmente onde você só vai dizer o que você quer fazer, tá bom? O que você quer. Tanto que no objeto a pergunta é essa que você responde. O quê? O que você quer apresentar? O quê? Certo? Então o objeto é sempre rápido e claro, direto ao ponto, tá bom? Aqui não tem muita contação de história. Agora, aqui na justificativa, sim. A justificativa é onde você vai colocar a sua emoção. Você vai vender seu peixe. Sabe uma dissertação do Enem argumentativa? Que você coloca ali seu ponto de vista e faz? Vai ser a mesma coisa aqui na justificativa. Tanto que
O objeto, normalmente, alguns editais ainda colocam a quantidade de linhas. Eles sugerem aqui 5 linhas. A justificativa já é sugerido 15. Então, aqui já é muito maior, tá bom? Então, a justificativa, você vai colocar por que seu projeto é necessário? Por que ele vai fazer a diferença na sociedade? O projeto que a Wanda aqui falou, por que ele seria necessário, gente? Um projeto que valoriza. Expande também, né? Essa identidade cultural que muitas vezes a nossa juventude não conhece muito sobre as lendas e mitos da nossa região, né? Perfeito, não conhece muito, explora isso. E ainda mais, olha onde é que ela colocou aqui o projeto para ser realizado, Vila Lagoinha. Gente, uma coisa que é absurdamente necessária para a gente colocar em projetos é o quê? Grupos inclusivos, locais inclusivos. Todo projeto que você for elaborar, você vai colocar inclusão dentro dele. Inclusão como fim, professor? Por exemplo, a festividade que a Wanda aqui explorou. Se eu colocar uma pessoa lá para colocar sinais de Libras, não é inclusão? Pode não ter ninguém que entenda Libras. Ninguém. Ou pode ter um que seja surdo-mudo e que necessite. E 500 que não necessitem. Mas se tiver um para explicar para aquele um, já é inclusão. Olha que legal. Você vai fazer um filme, aí vai colocar lá no YouTube. Colocou legenda? Inclusão. Colocou a pessoa para sinais? Inclusão. Vai fazer uma festividade em algum local? Se você verificar, por exemplo, tem espaço para cadeirante? Inclusão. Há vários tipos de formas de você fazer algo inclusivo. Por exemplo, vamos pegar aqui mais uma vez o formato de audiovisual. Você vai fazer um filme. Se a pessoa fosse cega, já pensou? E ela não conseguisse ver o seu filme? Como seria uma ótima opção para incluir essa pessoa? Descrição em áudio boa. Que legal, olha só. Então, é já uma forma de você pensar nesse mundo inclusivo. Inclusivo para pessoas com deficiência, inclusivo para idosos, inclusivo para a comunidade LGBT, inclusivo para mulheres, em geral, em tudo. Toda essa parte de inclusão, ela favorece o seu edital. Você ganha pontos. Todo edital, gente, ele tem lá as alíneas de critérios de avaliação. E se você observar todos, sem exceção, vai ter. Se você colocar situações inclusivas, você ganha pontuação por isso. Então, nunca deixe de colocar isso no seu. O que eu escrevi da Paula Gustavo, que foi uma mostra cultural, né, LGBT, que eu fiz a primeira mostra cultural da diversidade. A gente fez pelo ponto de cultura da professora Rosalina, né, pela Paula Gustavo. Então, o que a gente pensou? Nós pensamos assim, tem muitas pessoas da comunidade LGBT que também são surdas, né? Então, a gente precisa ter alguém de Libras. E também aprender a fazer audiodescrição, né? Que, tipo assim, eu tô com a roupa tal, vou fazer a apresentação tal, né? Então, a nossa ideia de levar a primeira mostra da diversidade foi trazer a comunidade LGBT para mostrar sua arte para a sociedade de Cruzeiro do Sul, né? Então, nós trouxemos, por exemplo, o Cristal, que fez uma apresentação lá com a gente, trouxemos os meninos dos grupos de dança, cantores, né, bandas que também são da comunidade LGBT, e damos premiações, né? Temos premiações para essas pessoas. E levamos um jurado da comunidade LGBT que trabalha com a arte, como o professor Everton, lá da UFAC, né? O próprio Luiz Labiac. Então, a gente levou uma banca de jurados para fazer isso. Foi tipo um estilo. Como é que chama esses programas de TV? Meu Deus, esqueci agora o nome. Fugiu agora o nome para mim. Que tem aquele jurado que classifica, né, os artistas. Sim, sim.
Então, nós fizemos também esse processo de audiodescrição também, porque tinha pessoas cegas lá. E a gente fez a ideia da audiodescrição, mas a gente não sabia que a pessoas cega, né? Quando chegamos lá, tinha pessoas e chamou a atenção dele, ele ouviu, chamou a atenção dele, ele foi lá assistir. Pô, que legal. No final. É a importância da inclusão, que você tem que ser precavido, né, nesse processo. Você não pode pensar, será que não, acho que não vai ter, né? Você não sabe. Então, a inclusão é justamente para isso, para você se precaver, né, nesse sentido. Então, é muito importante se fazer isso daí, né? Então, gente, é na justificativa que você vende o peixe. É na justificativa que você vai dizer, o projeto ele é importante porque as lendas urbanas, elas estão, o folclore amazônico ele está se perdendo com o passar do tempo e é importante que ele seja massificado, principalmente em zonas rurais, onde a educação, ela, infelizmente, a gente sabe que ela tem uma disparidade muito abaixo que a zona urbana, e por aí você vai fazendo isso. Tudo isso, gente, tudo isso é justificativa para um projeto desse. Tá? Você explica o problema, contextualiza, você fala da relevância do impacto, dos diferenciais, e aqui é o seguinte também. Normalmente, tem-se uma parte chamada contrapartida dentro de um projeto. Às vezes, se não estiver explícito dentro do formulário lá de descrição, a contrapartida, que é o que você vai dar em troca, você pode colocar aqui também na justificativa, tá bom? O que é a contrapartida? Vamos imaginar aqui que a Wanda, ela vai fazer esse projeto, né? E aí ela pensa em algo a mais, além do projeto, para impactar mais ainda e ser como uma espécie de retorno para o governo realmente apoiar esse projeto dela aí no edital. Como assim? Vamos supor que o projeto dela foi esse daí. Mas aí ela faz o seguinte: em contrapartida, ela faz uma espécie de curso para uma determinada população, de um determinado tema, que pipipi, popopó. Ou seja, algo além do projeto. É como se, imagine o seguinte, é como se eu tivesse sido aprovado em um projeto, e nesse projeto eu tivesse colocado como contrapartida aplicar um workshop para produtores culturais. Imagina isso. Ou seja, era como se eu estivesse aqui fazendo isso como contrapartida. Algo assim, entendeu? Então, e tem gente, pessoal, que pensa que a contrapartida ela é algo que vai dar trabalho, que vai ser oneroso. Só que você não tem que pensar na contrapartida como algo que vai te dar, algo que vai ser negativo, mas sim como algo positivo. Por quê? Pensa comigo. Além do projeto escrito, o que mais te dá ponto quando você se inscreve? Currículo. Agora pensa comigo. Você foi aprovado dentro de um projeto. Beleza. Você elabora o projeto, você realiza o projeto. Você ganhou e ele vai te gerar currículo, confere? Quando você faz a contrapartida, que é outro evento, esse outro evento de contrapartida também não vai te gerar currículo? Você acabou de ganhar o projeto, você realizou o projeto que te deu currículo e ainda fez uma contrapartida que te deu mais currículo, ou seja, 3 em 1. Entendeu? Então, em projeto, anota isso daí. Coloque uma contrapartida. Por mais que o campo de contrapartida não esteja explícito lá dentro do formulário de inscrição. Se ele não tiver, joga na justificativa, tá bom? Que é importante também. Isso aí vai te fazer ganhar alguns pontos preciosos, tá bom? Essa parte aqui, em alguns editais ela tá, em outros ela não tá, que é a parte de objetivos e metas, tá bom? Os objetivos e metas, gente, é basicamente onde você quer chegar e como você vai fazer isso, tá bom? Você vai enumerar uma série de pequenos objetivos que você quer com aquele projeto, e aí dentro desses objetivos já vai estar implicitamente as metas, que podem ser quantitativas
ou qualitativas. Por exemplo, vamos falar agora um pequeno objetivo desse. Vou pegar outro projeto, para não ficarmos somente um dele. Fernando, me dá um aí, um exemplo de um. Inventa um projeto aí, vai. Vai, fala mais. Não, quero que tu me diga um projeto que você faria na prática, um projeto que tu faria, que tu acha que seria legal para se inscrever, enfim, a gente debater sobre ele agora. Vai lá. Pensa em uma ideia tua aí. Pede ajuda. Daqui você do meu lado. Tá. Sobre os povos originários, o que faria? Tipo o quê sobre os povos originários? Faria o quê? Tu faria um documentário? Um documentário, por exemplo, sobre os povos. Beleza. Um projeto audiovisual. Show de bola. Um filme. Tá. Sobre qual tema seria o filme? A gente pode pegar muito bem essa tua ideia aqui e juntar com a da Wanda. Por exemplo, você pode fazer um filme sobre a Minara, um filme sobre a lenda do Guaraná, um filme sobre a mandioca, a macaxeira. Tudo isso tem lenda indígena no meio. Então, tudo isso você consegue agregar. Beleza. Vamos pegar aqui a lenda da Yara, só como exemplo. Documentário A Lenda da Yara e tudo mais. Qual que seria o objetivo? O presente projeto destina-se à execução e produção de um filme, documentário, e de maneira fictícia, que será apresentada a lenda da Yara, Pipipi, e tudo mais, que é uma lenda indígena, enfim, projeto audiovisual. Beleza. O objetivo. Onde você quer chegar com esse filme? Vocês podem ajudar, tá, gente? Vocês podem soprar aqui. Todo mundo se ajuda. Aonde você quer chegar com esse filme? Divulgar a nossa história, divulgar a lenda da Iara, certo? Uma lenda indígena. Fomentar folclore amazônico. A gente pode colocar dessa forma, tranquilamente. Como a gente faria isso? Como a gente faria isso dentro desse filme? Alcançando pessoas, certo? Aí é que a gente começa a pensar nessas metas. Como que a gente vai alcançar essas pessoas? Depois que o documentário está pronto, por exemplo. YouTube, redes sociais, você pode fazer eventos locais dentro de escolas, né? E isso aqui ó, já são metas. E aí a gente pode quantificar, inclusive, essas metas. As pessoas você pretende atingir diretamente com esse filme? Por exemplo, exatamente, se é diretamente quem participa, indiretamente os que assistem também. Então você coloca ali, queremos atingir uma quantidade X de pessoas, uma quantidade X de visualizações no YouTube, uma quantidade X de pessoas presentes nos eventos do filme, por aí e por aí vai. Isso tudo são metas. São metas, quando você coloca o número, se fala em números, a gente está falando de metas quantitativas. As metas qualitativas seriam o quê? A divulgação com qualidade do documentário, da lenda, do folclore amazônico, né, feito de maneira, por exemplo, dentro de escolas, que é onde está um público que necessita ser fomentado. Né? Então, tudo isso são metas qualitativas. Perceba, gente, que elas caminham juntas. Elas sempre vão estar juntas. A diferença é, quantitativa a gente está falando de números, tá bom? E é importante que se tenha os dois, beleza? Dentro da escrita. O planejamento. Isso aqui é
é básico, é basicão, né, de se falar. Não preciso me aprofundar muito aqui. Porque o planejamento, você tem que pensar em dividi-lo sempre em 3 formas: pré-produção, produção, pós-produção. Tá bom? Independentemente de como vai ser o seu projeto. Sempre vai ter, sempre, sem exceção, vai ter essas 3 fases: pré-produção. O que você precisa, por exemplo, para fazer um filme da Yara? Vamos pensar aqui rapidinho. Na pré-produção, o que é que a gente precisaria? Roteiro, material, elenco, o que mais? Vestuário, tudo isso é no pré. A produção, a gente está falando da filmagem em si. Os lugares onde vai ser filmado, tudo isso daí está na produção. A pós-produção, edição, recolhimento de materiais, você pode falar de pagamento de atores, tudo isso são. E aí a divulgação do filme, prestação de contas. Prestação de contas é o último passo da pós-produção, tá bom? Então percebam que sempre, independentemente do projeto que você pensar, a gente vai ter três fases de execução, tá bom? Então sempre pense nisso daí. Plano de mídia é o como você vai alcançar seu público e parceiro. Antigamente a gente tinha muito a divulgação somente por cartazes e panfletos. Hoje em dia isso já se alterou muito. Com a propagação do celular na mão de todo mundo, né, as redes sociais elas se tornaram, de fato, a melhor forma de divulgação para um projeto cultural. Só que as redes sociais elas não eliminam as outras formas. Elas não eliminam o rádio, elas não eliminam a TV, elas não eliminam os próprios cartazes e panfletos, outdoors. O que mais? O que mais pode ser utilizado como forma de divulgação de um evento? Sim. Tudo aí já está englobado nas redes sociais. Né? Agora, o que mais que a gente pode utilizar? Por exemplo, jornal está tanto na TV quanto no rádio, panfletos. O boca a boca é importantíssimo. Boca a boca realmente ele é uma ótima forma de divulgação de qualquer projeto. Né? Então, esse plano de mídia ele tem que estar bem centrado. Né? Porque, na verdade, seja dita, toda forma de divulgação vai servir para todo o projeto. Né? Então, a gente tem que analisar também as particularidades. Imagina que você vai fazer o filme aí da Yara, né? Vamos pegar o filme da Yara, só que aí você vai fazer uma divulgação lá dentro do ramal 3, no final que não tem internet, não tem nada. O seu filme ele está onde? Está no YouTube. Vai adiantar tu fazer divulgação lá dessa forma? Não, não dá. Porque não tem internet, como é que a pessoa vai assistir? Mas você pode pensar em outras formas. Já pensou numa execução de um cinema comunitário lá para passar o seu filme? Entendeu? Inclusive, só um adendo. Inclusive, isso que eu acabei de falar seria uma ótima forma de contrapartida para um evento, para um projeto assim da Yara. Dá o microfone para a Wanda aí, por favor. Esse último edital agora do audiovisual, eu coloquei uma parte do orçamento para a compra de pendrive, para colocar a curta-metragem no pendrive para fazer a distribuição aos alunos das escolas rurais que não têm internet. Que legal, que legal. Ó. Foi uma forma muito boa. Isso aí foi excelente. Tá? Foi excelente. Por mais que a gente saiba que hoje em dia tem muita internet aí em cada buraco desses ramais, mas essa aí ainda é uma forma que você amplia o leque de possibilidades. E quando você faz esse ampliamento, a gente entra novamente naquele leque lá dos critérios de avaliação, que faz você pontuar. Isso aí te pontua. Né? Então, você tem que ser criativo nessas horas. Tá bom? Então, é um tipo de plano aí de mídia, né? Muito bom também de se fazer.
Contrapartida, né? Já falei para vocês, então aqui eu vou pular, tá bom? E aí o currículo cultural, que é importante. Gente, tudo que vocês forem fazer, participar registre, registre. Tudo vai ser importante. Como assim? Esse momento nosso aqui é um momento de workshop voltado para aprendizado e evolução no mundo da cultura. Isso aqui é currículo. Você que está assistindo no YouTube agora, você não está presente aqui. Então, significa que você não pode ser, por exemplo, certificado e colocar isso aqui no seu currículo? Não. Tira um print do vídeo, coloca que você assistiu, coloca no teu currículo. Entendeu? Nem tudo é um certificado. Nem tudo tem que ser um certificado dizendo que você, seu nome completinho, participou de um projeto, de alguma coisa. Às vezes, gente, você está lá no projeto, tira uma foto, mostra que você está participando. Né? Porque isso também gera currículo. Eu tenho tanta foto de participação de coisas assim também, porque eu já sei dessa importância. E aí, melhor ainda, transforma isso num documento do Word, faz em formato de linha do tempo, deixa organizado, e aí você guarda esse documento. Porque tudo que você for fazendo para frente, você só vai acrescentando. Ah, participei de um workshop aqui. Tira uma foto, registra, coloca lá no documento, atualiza. Deixa ele no Google Drive, por exemplo. É assim que eu faço. Tanto que eu faço isso, que hoje eu consigo controlar a quantidade de projetos que eu tenho. Está aqui. Hoje, eu tenho 14 projetos que foram contemplados em lei de incentivo. Tenho 27 projetos que foram criados de forma independente, ou seja, do meu bolso, da minha vontade, sem edital nenhum. Tive prêmios aqui também e reconhecimento. E de capacitação já tenho 11 certificados. Detalhe, deixa eu dar até aqui, ó, uma indicação para vocês que estão aqui, para você do YouTube. Acessa isso aqui, ó, esse site aqui, ó, Escute, certo? Sim, já tem esse curso. Ele é bem aprofundado. Gente, o Escute é uma plataforma do Ministério da Cultura mesmo. E por lá você consegue fazer cursos livres. Tem inclusive até pós-graduação que é lançado lá. Esse Escute aqui eu já fiz curso de agente cultural, de produção de documentário, de sonorização. Eu acho que eu já tenho 6 cursos aqui só pelo Escute, entendeu? E os restantes aí é de eventos que eu vou participando, de cursos que eu compro também. Se você comprou um curso, por exemplo, para aprender a filmar, aquilo ali vai te gerar currículo. Melhor ainda se ele gerar um certificado. Nem todos geram. Mas se não gerou, bola alguma maneira criativa para você atestar que você fez aquele curso, que é importante. Né? Tudo isso tem que ser atestado. E tudo isso gera um bom currículo. Hoje, dificilmente eu não tiraria um 10 ou 5, a depender do edital, na parte de currículo. Então aqui eu já saio ganhando muito na frente de muita gente. Ou seja, se eu pego o currículo e junto com um projeto bem feito, bem estruturado, que gera muita inclusão, dificilmente não seria aprovado, entendeu? Então, currículo, gente, é importante, importante demais. É uma parte fundamental da tua inscrição. Mas eu não tenho currículo, o que é que eu faço? Esse edital e esse edital, esses 3 aqui, esse ano, no ano passado já teve, mas esse ano, eles têm a categoria de iniciante, que são aquelas pessoas que estão iniciando agora no mundo da cultura, entendeu? Que não tem nada de currículo ou pouca coisa de currículo.
e que, principalmente, nunca foi contemplado em nenhum projeto cultural. Ou seja, não foi, você poderia participar. Fernanda não foi, poderia participar. Daqui, eu, a Rose, a Wanda e a Bianca, a gente não poderia participar, porque já fomos aprovados anteriormente em outros projetos. Mas quem nunca foi, pode tranquilamente, entendeu? Então, gente, é uma ótima forma de ganhar com projetos culturais. A gente está falando aqui, gente, de edital com o objetivo de quê? De profissionalizar mais ainda o agente cultural. Né? A gente não está mais falando de um mundo onde a gente tem que sair pedindo por aí. A gente está falando de um mundo onde a profissão agente cultural ela pode ser realmente profissão. Viver disso. Você não precisa ter vergonha na frente de outro e dizer, eu estou ganhando com cultura. Diga, e diga com muito orgulho, eu estou ganhando com cultura. Agente cultural é para isso. Você não precisa ser um morto de fome. Você tem que fazer, mas também tem que ganhar. Por quê? Porque as leis, elas são justamente de incentivo. É para te incentivar a fazer mais. É para te incentivar a não sair do cultural. Tá bom? Então, são dicas essenciais que a gente dá aí, né, para esse mundo e torcemos demais para que cada um de vocês possam ser aprovados em projetos nesse futuro. Beleza? Algum adendo, alguma pergunta, alguma sugestão? Quem tiver. Microfone. Tá com. Eu não sei se é permitido isso, mas eu tenho uma dúvida assim. Certo. É normal outras pessoas fazer o projeto de outras pessoas assim. Escrever para elas. Escrever. Sim. Por exemplo, tu tem um projeto, mas tu quer que outra pessoa escreva para ti, mas o projeto ele vai ser inscrito no teu nome? Se tipo a pessoa por exemplo, ela tem problemas se vai escrever. Certo. É analfabeto, né? Certo. E não consegue fazer o seu próprio Entendi. projeto. Sem nenhum problema. É até o ideal que ela procure alguém capacitado para fazer isso daí. Isso não é proibido, tá bom? Não é proibido, não. Inclusive, a gente sabe que no mundo de hoje, principalmente idosos, né, pessoas mais idosas, que por vezes não tiveram muitas oportunidades de estudo, têm seus talentos e têm muita capacidade, né, no caso de ser aprovado no projeto. Aí essas pessoas elas fazem o quê? Procuram alguém capacitado para escrever, para colocar aquela ideia dela no papel. Eu conheço muitos idosos aqui, cantores, pessoas que têm música autoral, que já gravaram CD, que já me procuraram para escrever esses projetos. Né? Então, pessoas que só precisavam pegar uma ideia e transformar a inscrição em um projeto. Então, tranquilamente, pode ser feito isso aí sem nenhum problema. Né? Então vai colocar no projeto que ela escreveu. Não. No caso, para esse caso em específico que tu está me falando, não. No caso, se a pessoa ela tem dificuldade de escrever, está com alguma dúvida, outra pessoa pode escrever sem nenhum problema. Outra? Rose? Quando eu fiz a amostra cultural, né, que é uma pauta que eu sempre estou buscando defender na cultura, porque eu acredito que a comunidade LGBT ela contribui muito para a cultura local, demais. Com certeza. E aí, assim, quando a gente fez o projeto cultural, eu fiz também o Sarau Cultural, né, que foi esse agora da primeira edição da plenária agora de 2024, que vai executar agora em agosto. Ok. E o que acontece? Eu fui na aldeia Plinal, eu conversando com alguns meninos da aldeia, disseram, nossa, a gente queria muito participar do sarau e tal, mas eu digo, olha, infelizmente, né, o recurso que eu coloquei no projeto realmente não contempla, mas vamos pensar em um outro momento a gente fazer essa construção junto. Certo. E eles falaram muito dessa questão da característica, né, da vestimenta e tal.
E aí eu fiquei bem interessada em a gente fazer um projeto pensado para essa questão da forma da expressão cultural deles e como eles lidar com essa questão da diversidade, né? Principalmente quando se trata, por exemplo, das vestimentas, né? Certo. Porque, por exemplo, os Poinauas não têm essa diferença, de acordo com o que a gente conversou lá, né? Não tem essa diferenciação, né? Entre homens e mulheres e tal. Então, mulher trans é a mesma coisa de uma mulher e tal, na cabeça deles. E aí a gente pensou em fazer, em promover um momento, uma atividade que trouxesse essa linguagem também da moda indígena para dentro do evento, né? E aí eu pensei se isso talvez seria uma contrapartida social, Sim, como é que seria no caso. da forma como você falou, pode ser tanto uma contrapartida social, como pode até ser um outro projeto. Só que no caso de um outro projeto, um projeto único, eu vejo ele como um projeto que poderia ser facilmente inscrito dentro do edital de povos indígenas, porque tem, tá? Tem em todas as categorias aqui tem um edital exclusivo só para povos indígenas. Então, essa tua ideia aí, se eu tivesse, por exemplo, algum amigo que é de um povo indígena, por exemplo, eu faria um projeto como esse, né? Entraria em sociedade, escreveria o projeto com o nome da pessoa e mandaria, que seria muito bom, que daria super certo. Certo. Eu te indicaria até fazer isso se você tiver um amigo, porque é um projeto forte, é um projeto novo, é inédito, né? Porque o De uma Hulk que forma como você trabalhou falou. com a gente na equipe, no elenco da José Pilim, ele trabalha com essa área da vestimenta, Sim, vestuário, né? Ele é da comunidade Puinala. E a certo. gente conversou bastante, ele tem um jeito muito específico de É. produção e tal, de roupa e tudo mais. E ele procura muito trazer a identidade indígena para dentro das roupas dele. E aí eu falei para ele, vamos pensar em algo assim que tu possa levar isso para, em algum momento, um desfile, uma amostra, né? Sim. E tal. E aí a gente ficou de ir conversando no decorrer do processo. Aí eu fiquei pensando, eu vou perguntar para alguém se isso se torna contrapartida social, porque eu fiquei meio que na dúvida. Se torna, sim, contrapartida social, mas também se torna um projeto se você quiser. Tá? Mas Certo, das duas formas daria certo. certo. Isso. Wanda, tem alguma? Não? Beleza, então. Galera, então, por hoje era isso, tá bom? Espero que você do YouTube aí. Se você do YouTube tiver tido alguma dúvida, inclusive, você pode comentar a sua dúvida que a gente vai responder sem nenhum problema do mundo, tá bom? Pode mandar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo direitinho qualquer dúvida que você tiver. Gente, agradecemos demais a participação de todos vocês, né? Esperamos aí que realmente vocês tenham aprovação em futuros projetos culturais, tá bom? Agradecemos demais. Valeu, gente!